Agora iremos para a parte dos debates e das perguntas. Agradecemos ao professor Isael Oliveira Santos pela excelente aula. Gostaria de convidar neste momento a professora Lucinéia Lopes Baia Ribeiro, o senhor Isael Oliveira Santos, para se posicionarem à mesa para início de perguntas e respostas sobre o tema apresentado, moderado pelos professores. Informamos que haverá um microfone disponibilizado para os alunos que, sob a condução dos moderadores, poderão realizar suas perguntas. Pedimos que cada um se apresente informando seu nome e, posteriormente, realize a pergunta. Então, antes de darmos sequência, eu quero primeiro agradecer, ao Isael pelas palavras. Eu acho que foi de grande aprendizado para nós. Foi dito de uma linguagem muito tranquila, técnica, mas simples, para que nós pudéssemos acompanhar e entender. Nesse momento, para fazer essa segunda parte, os meninos vão passar para vocês, que estão ali, o Inácio, o José Alexandre, acho que é Guilherme também, uns pirulitos. Tá? E cada um vai pegar aí um pirulito, tá bom? Podem abrir o pirulito. Em alguns desses pirulitos terá um papelzinho aí, nesse papel tem uma sugestão de pergunta. Mas, mesmo antes que nós passemos para essa parte, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Para fazer um registro aqui importante também, lembrando, como vocês sabem, nós temos o ProjectCast. O ProjectCast é um programa diferente para quem gosta de gestão e gente. E, claro, nós não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade e gravar esse momento das perguntas para que nós possamos deixar disponível esse momento lá para depois poderem assistir. Tá certo? Cauane, você está querendo me avisar se a filmagem está boa aí? Está ok? Onde nós estamos? Ou você quer que a gente mude de lugar? Beleza. Os meninos vão filmar quando estiver perguntando. André, pode perguntar. Meu nome é André, sou da administração. Parabéns pela palestra, acho que foi bem claro e enriquecedor, porque você trouxe um dos temas mais cabeludos da administração pública. Muito difícil de entender, e explicar isso. Eu sou muito obcecado também pela essa área de finanças públicas, e eu fico feliz por não ser a pessoa que define o orçamento e as políticas econômicas, que toma o ferro, Mas eu tenho umas dúvidas, duas. É mais também para ouvir sua opinião, porque quando a gente fala de administração pública não tem receita e é tudo tentativa, erro e perspectivas, Primeiro, a gente tem os limites legais da LRF e do arcabouço, que eu não sei muito a fundo ainda. Aí eu queria saber, quando esses limites legais são ultrapassados, se existem ações de mitigações já previstas, igual a empresa, quando você tem ali um guia de procedimento padrão e desvios, tratamento de desvios, ou se é muito discricionário. A minha dúvida primeira é essa. E segundo, na sua opinião, quais são alguns erros ou pontos de melhoria da administração nos critérios para a formação da dívida e como ela liquida ela? Obrigado. Obrigado aí. Qual é o seu nome mesmo? André, obrigado pelas perguntas. São muito pertinentes, A primeira pergunta, com relação a limites.
Eu digo, quando eu ministro a disciplina de finanças públicas, a gente sempre trabalha lá a questão orçamentária, né, desde o planejamento, e quando a gente chega nos limites, eu sempre, nas regras de gestão fiscal, de responsabilidade fiscal propriamente, eu sempre digo, ó, tá tudo aqui. Tanto a regra ouro, né, em termos de endividamento, quanto as regras relacionadas a gasto com o pessoal, tá tudo lá. As condutas que devem ser tomadas pelos agentes públicos, pelos gestores, também estão lá. Só que aqui em Minas, nós somos, lá a Unimontes é uma universidade estadual, né? Por muito tempo a gente teve muito problema orçamentário aqui, né? Por muitos anos lá, Lu nos deixou lá, mas por muitos anos a gente ficou recebendo salários bastante atrasados e tudo mais. E o Estado sempre alegou né, problemas financeiros e orçamentários. E uma das maiores greves que teve lá foi em 2017, se não me engano. A gente ficou, acho que 6 meses parado. Depois a gente ficou sem férias por 6 anos, mas tudo bem, né? A gente teve uma única conquista na minha avaliação, que foi a possibilidade de agregar algumas gratificações que a gente já recebe ao salário. Mas isso foi condicionado ao Estado sair do limite prudencial da folha de pagamento, que é um dos limites que estão lá na lei de responsabilidade fiscal. O Estado ficou por muito tempo sem sair. Quando ele sai e busca-se o cumprimento, que é uma decisão judicial, né, uma sentença que foi homologada, ele volta. Então, assim, mas por que ele está há tanto tempo indo e voltando no limite prudencial? Basicamente porque não adota os mecanismos que estão previstos na lei, né? A lei fala que, tendo, por exemplo, o gasto com o pessoal superior ao limite lá, né, total de 60%, tem que demitir nos contratados, mas isso tem um custo político. Ninguém faz. Então, assim, as regras, tanto dos limites quanto as condutas esperadas para, no caso de atingi-los, voltar à estabilidade, estão lá. Só que, em geral, elas têm um custo político que não são assumidos pelos gestores, né? E como os órgãos de controle eles não funcionam de forma tão online como a gente gostaria, tem hora que isso passa, entende? E fica por muito tempo dessa forma, assim. A segunda pergunta sua, com relação para mim está muito associada à composição da dívida, né? Aí a gente teria que analisar a qual nível, né? Porque a gente sabe que a dívida ela pode ser municipal, estadual ou federal. Do ponto de vista federal, eu julgo que existe um controle muito de perto da dívida pública. Então, a composição dela sempre é tratada para garantir a estabilidade, né, fiscal do país, assim. Então, como você tem interesse, se você acessar lá o site do Tesouro, tem várias análises lá. Mas tem um fato que é interessante, que um dos analistas do STN falou em uma palestra recente, acho que foi em 2023, ele mostra lá um gráfico em que muitas das despesas primárias recebem financiamento vindo do endividamento, da contratação de dívida, né, da emissão de títulos. Isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque eu estou pagando despesa de hoje e comprometendo o orçamento do futuro. Então, assim, tem críticas, né? Não é perfeito. Mas, do ponto de vista do controle, da gestão, a gente tem instrumentos muito, muito válidos e capazes assim, de fazer a boa gestão, sabe? Não sei se eu te respondi. Obrigada, Isael. Agora, quem está com o papel para fazer a pergunta, pode levantar a mão, que o Bernardo vai levar o microfone até vocês. Se apresente. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Meu nome é João Pedro. Eu sou do 6º período de administração e eu fui sorteado com a pergunta e essa pergunta, então, são 2 partes. A pergunta objetiva, que eu quero fazer para o senhor, e uma contextualização antes, que eu quero só expor o pensamento e o conteúdo. Que seria que, em finanças públicas, nós aprendemos que as regras fiscais influenciam diretamente quanto o governo pode gastar e investir.
Então, com a troca do teto de gastos pelo novo arcabouço fiscal, e acredito que muitas pessoas, eu e alguns aqui, ficamos em dúvida sobre como essas mudanças podem afetar o tamanho da dívida e o espaço para investimentos públicos. Então, eu gostaria de saber como essas alterações nas regras fiscais mudam a dinâmica da dívida e a capacidade de investimento do governo. Obrigado pela pergunta, João. Então, aí a gente tem que fazer um recorte temporal. No primeiro recorte, é a regra que passou a existir em 2016 com a Emenda Constitucional 95. Naquele momento, em função inclusive do histórico, né, recente de crise que o país passava, a gente teve um engessamento, né, bastante grande da capacidade do governo de investir. Isso foi percebido, como eu falei agora há pouco, quando veio a pandemia e o governo precisava investir e tinha uma regra falando que não podia investir, entende? Então, lá naquela regra que foi apelidada aí de teto dos gastos, havia efetivamente um teto rígido. E se existia um teto rígido que vinculava a possibilidade de aumento de despesa primária somente à inflação do ano anterior, isso implicava que o governo não tinha espaço. Por quê? Porque uma parcela considerável da despesa pública já é obrigatória. Ele já não escolhe. Então, o que é discricionário é uma fatia muito pequena. Então, assim, o teto engessou mais. O novo arcabouço, né, ele veio e flexibilizou isso um pouco. Só que aí, para ter capacidade de investimento, é preciso que o resultado primário do governo seja bom. Ou seja, que ele consiga arrecadar o suficiente e gastar menos do que arrecada. Ou no mínimo, ter um crescimento da receita, né, no último ano, para conseguir ali investir. Só que hoje, na minha percepção, a capacidade de investimento é pequena. Uma parcela pouca do orçamento assim, é destinada a investimento. Em geral, é quase toda comprometida, né, com as despesas primárias mesmo. Próximo. Boa noite, eu sou o Anderson, do 6º período de administração. Nos últimos anos, mudanças na taxa Selic têm influenciado fortemente o custo de financiamento do governo. Como a maior parte dos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional é atrelada à taxa básica de juros, aumentos na Selic tornam mais caro rolar a dívida e elevam a despesa com juros. Quando a Selic sobe, os investidores exigem maior remuneração para comprar títulos, afetando a estratégia do Tesouro nos leilões. Nesse contexto, eu gostaria de entender como funciona o mecanismo de emissão dos títulos públicos e de que forma ele se conecta à política monetária e aos juros definidos pelo Banco Central. Anderson, então, olha, a emissão, vamos falar primeiro da emissão dos títulos, né? Basicamente, a Secretaria do Tesouro Nacional ela tem essa competência legal, né, previsto lá em uma lei, salvo engano, de 2001, que regra como vai ser feito. Então, toda vez que for necessário obter recursos para fazer frente aos resgates, né, a amortização da dívida, e fazer frente aos juros também, encargos da dívida, ela vai fazer uma publicação, divulgar normalmente por meio de portaria, o ministro da Fazenda autoriza, define os critérios, e é feito em geral em formato de leilão. Então esses títulos vão a leilão, os interessados fazem ofertas, então aqueles que ofertarem as melhores condições da perspectiva da Secretaria de Tesouro vão adquirir esses títulos, né, emitidos. Então, a relação disso aí com a Selic, né? A Selic é uma variável que é utilizada para controle inflacionário, para a política monetária do país. Só que como uma parcela significativa da dívida ou vence no curto prazo ou está indexada à Selic, o custo da dívida está diretamente implicado, né, pela mudança ou pela alteração da Selic ao longo do tempo. Então, o efeito, na minha perspectiva, mais direto está aí, né? O fato de que toda vez que eu aumento a taxa Selic, eu aumento o custo
da dívida pública, especialmente pela composição dela. Como a gente viu no gráfico lá, a maior parte vem num curto ou curtíssimo espaço de tempo. Né? Professor. Por favor, professor Anderson. Você não recebeu o papelzinho? Não, Anderson. Microfone. Anderson passa, tá com o Bernardo, vai levar para você, Anderson. Você nem quis pirulito, por isso que você não ganhou o papelzinho. Eu ganhei, só não veio o papelzinho. Um papelzinho para você, né? Vou inventar um papel aqui. Primeiro eu queria agradecer imensamente ao professor Israel, né? O pessoal não sabe, acha assim que o esforço, né, de um bom profissional o pessoal é muito tranquilo e tal. O professor Israel teve aula hoje o dia todo, né, doutorado, aula à tarde, saiu de lá, vem para cá com essa cara boa ainda para falar para a gente, né? Então, assim, muito obrigado, né, por esse esforço, por essa consideração. Ainda bem que a Lucinéia é muito querida, né? Mas agora que a gente já conhece, a gente pode, né, pedir também. Então, mas a minha pergunta, são muitas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta por desconhecimento mesmo. Nós temos as dívidas também realizadas pelos estados, né? Minas Gerais é um caso, né? Então sempre está negociando com o governo federal que faz essa reposição como um empréstimo realizado também para o Estado. E aqui a gente está falando só do governo federal, né? E como que essa recomposição, esse empréstimo realizado pelo governo federal influencia também na condição do teto, ou na condição dos gastos do governo, né, do governo federal, né? Então nós temos aí várias negociações. Então isso também em que patamar que essas dívidas dos estados, né, comprometem também a União, né? Então é nesse sentido. Obrigado, professor, da sua pergunta. Olha, quando o senhor fez a pergunta, me veio logo o balanço orçamentário, né? Então, lá no balanço orçamentário, uma parte dele são as receitas vindas de operações de crédito que são concedidas pela União, né? Então, toda vez que a União opera também emprestando, que é menos comum, ela mais toma, né? Mas é menos comum, ela opera emprestando recursos, ela vai ter uma receita ali, uma fonte de receita. Então, toda vez que a gente pensa nos estados, por exemplo, Minas, Rio de Janeiro, que não estão conseguindo pagar essas dívidas, no mínimo, a gente tem um comprometimento de uma fonte de financiamento da União. No mínimo. Né? Na primeira perspectiva é essa. Ó. Então, eu estava com a expectativa de receber uma receita de 100, estou recebendo uma receita de 80. Qual que é o efeito disso lá no endividamento? Eu provavelmente vou ter menos recursos de receitas para fazer frente às minhas despesas e vou ter que recorrer a financiamento para fazer frente a essas despesas que sobrarem. Então, assim, primeiro, o efeito para mim é esse. E o endividamento dos estados e dos municípios é um tópico muito importante né, talvez, eu fiz um recorte, talvez a gente pudesse falar sobre isso depois. Montes Claros, por exemplo, ele tem uma dívida muito pequena, né? E, em geral, a dívida de Montes Claros está relacionada a dívidas previdenciárias, né? Renegociações de dívidas tributárias com o órgão, né, federal, e poucos empréstimos. Assim, acho que a última vez que eu vi o orçamento, eu acho que a gente já até tinha liquidado o último empréstimo que foi feito para investimento, assim, sabendo que é possível, né? Tanto os estados quanto os municípios podem pegar empréstimos com bancos internacionais, só que precisa de um rito ali, vai ser aprovado no Senado e tudo mais. Vai passar por lá. E por que passa por lá, né? Que quando o ente não tem capacidade, não consegue pagar, a União é garantidora. Então, perceba. Só que isso entra num outro fluxo lá do balanço financeiro da União, né? E aí tem alguns recursos que vão ser utilizados para fazer frente a essas obrigações. Mas para mim é esse, reduziu a receita esperada ali, no mínimo, né?
Só um complemento. A Cíntia, minha esposa, né, colega do professor Israel, estava dando aula lá em Brasília de Minas, né? E ela está dando aula de tributos lá, né, direito tributário. Então. E ela falou uma coisa muito interessante, né? Falou assim, falando sobre tributos e tal, ela falou, IPTU, né? Aí foi falar sobre IPTU, aí o pessoal, não, porque o governo federal, não, IPTU é do município, né? Foi explicar, né? Aí um aluno falou assim, um que veio de Coração de Jesus, falou assim, lá em Coração de Jesus, se não me engano, aqui em Brasília, ninguém paga IPTU. Não paga IPTU. Aí é aquilo que você falou, né? Se alguém não está pagando, né? Outros estão para quem paga essa conta. E aí volta para o governo federal como um empréstimo, e aí quem paga essa conta? Então, assim, o quanto que é caro. Vixe, tá gravando isso aqui. O quanto que é uma decisão política, mas isso, o que isso implica, né? Então, se puder comentar, é só. Porque foi muito dentro do que você abordou, professor, então eu queria só. Perfeito, professor Anderson, fique à vontade. Eu gosto muito de IPTU, eu trabalho diretamente com ele, né? Eu só estou de tributos, eu estou lotado dentro da área de tributação imobiliária. Então, taxa de limpeza de resíduos sólidos e IPTU são as minhas especialidades dentro do município lá, né? E toda vez que eu dou aula de tributos também na Unimontes, os meus alunos também vêm de vários lugares, né? Eles falam, lá em Claros Poções tem isso não, nunca vi IPTU lá, não tem isso não. Eu falei, gente, pode ser que você nem saiba, né? Aí teve um caso interessante uma vez que o aluno chegou, professor, fui lá pesquisar, a gente está com uma dívida enorme. No município eles estão lançando e a gente nem sabia que existia. Então, mas isso está relacionado a dentro de responsabilidade fiscal. Isso é muito, muito importante, porque, em geral, especialmente pequenos municípios, sempre houve uma tradição de contar com as transferências, né? Eu fico lá esperando, o pessoal sempre fala, né? Eu estou lá com um pratinho na mão esperando o governo federal mandar aqui meu fundo de participação municipal, o governo estadual mandar lá a cota parte do ICMS, né? A cota parte do IPVA, e não vou atrás das minhas próprias receitas. Isso ganha muita atenção agora, aí talvez seja tema, né, Lu, para um outro encontro, dentro da reforma, porque a reforma vai pegar e vai mudar a lógica do jogo, né? Então, os municípios vão diretamente, pelo que se desenha, vai gerir o IPTU, né? O ITBI e as taxas. E o ISS vai sumir do mapa e vai entrar o IBS, que vai ter uma gestão híbrida e que eu tenho certeza já está, considerando as brigas que já estão ocorrendo lá no comitê gestor, os estados vão querer tomar conta, entende? Porque é do município e do estado, né? Os estados são mais fortes do ponto de vista econômico, do ponto de vista também de capacidade de gestão, de fiscalização. Então, assim, se os municípios não mudarem essa lógica, a gente vai ter um problema e que logo vai ser sentido no orçamento. Porque, perceba, a despesa, ela dificilmente reduz. Normalmente, ou ela se mantém ou ela cresce. Se a gente tiver uma redução das receitas, como é esperado, a gente vai ter um problema de... Aí é possível... tem um instrumento lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o ARO, né, Antecipação de Receita Orçamentária, que eu não vejo muito utilizando, assim, né? Que normalmente, basicamente, o município está sem dinheiro, precisa pagar as contas, vai lá no banco e antecipa algumas de suas receitas, né? Isso pode começar a ser utilizado e aumentar o endividamento público dos entes subnacionais, né? Então, quando o professor Zé fala da questão da despesa, parece tão óbvio, quando lá no início ele falou assim, a gente pode assemelhar ao nosso orçamento doméstico mesmo, né? Se eu tenho uma despesa, então eu tenho que procurar ter renda que suporte aquela despesa, ou então eu vou ter que diminuir a despesa. Mas assim como na nossa casa, às vezes tem despesas que não tem como diminuir, então no município também tem, ou no estado, na União, e ainda mais do que isso. Aí caberia também outra discussão, que é o tamanho, né, do estado. E aí entra também na questão política. Não se quer reduzir esse estado. Então, o tamanho desse estado, quando a gente fala no tamanho, né, toda a infraestrutura, a quantidade de pessoas que trabalham, né? Então, quando fala assim, tem um
o prefeito. Então, quantas pessoas estão ali? Tem o vereador, quantas pessoas estão? Então, enfim, tudo isso faz parte dessa despesa. E para que essa despesa reduzisse, então, para além da questão ou de diminuição de investimento, ou de diminuição do investimento na saúde, teria essa questão da reforma administrativa, e aí nós vamos entrar em outra, precisa de mais bastante tempo para discutir sobre isso, não é? Quem que vai ser o próximo a fazer a pergunta? Levante a mão, pessoal, para ficar mais fácil para o Bernardo chegar até vocês. Boa noite, meu nome é Angélica, eu sou do 6º período de administração. Primeiro, a contextualização. Quando vemos notícias sobre aumentos de juros, cortes no orçamento e debates acalorados sobre o rombo fiscal, parece que o país está sempre à beira de um colapso financeiro. Mas será que toda dívida é sinal de descontrole? No governo anterior, diversas despesas em função da pandemia. No atual, muito se fala em despesas como causas sociais, redistribuição de renda, enfim. A sociedade tem diversas demandas e espera respostas rápidas, e a arrecadação nem sempre cobre essas demandas. E a pergunta é: nessa situação, endividar-se é irresponsabilidade ou é justamente o que permite responder às necessidades da população? Angélica, obrigado pela pergunta. Então, endividar-se não necessariamente é irresponsabilidade, né? Eu disse que, dependendo da finalidade da dívida que está sendo contraída, os benefícios podem ser muito positivos, né, para a sociedade. Então, assim, o que precisa ser feito é que o endividamento precisa ser estruturado com responsabilidade, né? Não pode ser feito somente como um mecanismo de resolver problemas. Então, eu gastei mais do que eu podia. Vou ali procurar um recurso para fazer frente, vou procurar uma fonte para fazer frente a esse recurso, essa despesa. Então, assim, o endividamento que é convertido em investimento, que vai trazer resultados no longo prazo, ele normalmente é um endividamento bom. Vamos pensar, por exemplo, o município resolveu buscar uma operação de crédito ali para melhorar a infraestrutura urbana. Então, essa infraestrutura ela vai gerar benefícios do ponto de vista de desenvolvimento econômico, social, por longos anos, né? 30, 40, 50 anos. Então, esse recurso, ele é um recurso bem estabelecido, né? E aí, toda vez que a gente pensar nisso, a gente tem que pensar em ter condições, atender os requisitos necessários para sempre buscar a melhor opção de crédito disponível no mercado. E isso exige que a gente esteja com as contas em dias, que a gente não apresente muitos riscos, porque senão as ofertas que virão em termos de contratação, né, de oferta de recursos para financiar esses investimentos serão com altas taxas de juros. E isso é ruim. Então, assim, não é ruim. Comprei uma moto para trabalhar, financiei ela. Pode ser que o resultado da sua atividade traga mais retorno do que o custo desse financiamento. Então, perceba que não foi ruim. A mesma coisa. Só aproveitando o exemplo da moto, e quando o Israel traz esse exemplo do quando é ruim ou não, né, esse empréstimo, aí eu acho que é bom a gente falar do cartão de crédito, né? Por que falar do cartão de crédito? Porque o valor dos juros vai impactar totalmente no valor da dívida do cartão de crédito. Então, enquanto pessoa física, né, quando ele deu o exemplo da moto, então você está fazendo uma compra de um investimento. Então, fazendo analogia com o governo está investindo, aumentando o tamanho de um hospital, né, comprando equipamento, enfim. Agora, se você utiliza o cartão de crédito para poder comprar uma roupa que você está com vontade de comprar e não tem como pagar e divide, e chega a fatura e você não tem como pagar, então essa fatura vai aumentando e vai aumentando. Então, ficaria mais ou menos da mesma maneira para a gente poder
enxergar isso de uma maneira bem prática do que acontece conosco, né, Isael? Próximo. Meu nome é Sabrina e eu estou no 2º período de administração. Nas aulas de finanças públicas, vemos que a dívida do governo não é só um número. Ela tem uma composição, uma lógica e um funcionamento que influencia muito as decisões do Estado. Parte da dívida é formada por títulos internos, outra depende da taxa de juros, e tudo isso afeta quanto o governo pode gastar ou investir. O senhor poderia falar sobre a natureza da dívida pública atual e de que maneira ela influencia as ações e escolhas do Estado? Vamos lá, né? Essa pergunta é um pouco aberta, mas a natureza a gente pode analisar nessa perspectiva da composição, né? A gente pode analisar na perspectiva de se ela é interna ou se ela é externa, né? Se ela é imobiliária ou contratual. Então, assim, são características em decorrência da forma como a dívida é contraída pelo Estado, né? A composição é um fator muito importante para gerir riscos e para reduzir custos, né? Então, toda vez que a Secretaria de Tesouro Nacional ela estrutura a dívida, né? A composição da carteira de títulos emitidos, né, de contratações de créditos que foram feitos pela União, ela vai estar gerindo taxa, ela vai estar gerindo prazo. Então, isso afeta diretamente as políticas, né, e as decisões de investimento do país ao longo do tempo, né? Então, se eu tenho muita dívida vencendo no curto prazo, significa que eu vou ter que, do ponto de vista orçamentário, prever o recurso para a amortização desses valores, né? Então, assim, do ponto de vista lá do teto, não, né, do arcabouço fiscal, quanto maior a taxa de juros que for cobrada e quanto maior o comprometimento desse valor ali no percentual de despesa do Estado, menor será a capacidade de investimento dele. Então, assim, nessa perspectiva, se uma composição ela gera um maior custo, eu posso ter a redução do que eu entendo já ser pouco o investimento público, né, em coisas para o futuro, como a gente disse. Dado que uma parcela significativa da dívida contraída ela financia despesas primárias, né? Próximo. Boa noite, meu nome é Guilherme, sou aluno do 2º período de administração. Minha pergunta vai ser acerca do teto de gasto. Quando tudo está caro, inclusive a dívida, o governo deveria cortar gasto por causa do teto ou investir mais para a economia crescer? Afinal, o teto resolve ou atrapalha? Uma pergunta difícil, né? Advogado diabo aqui. Atrapalha e ajuda, né? Aí depende, né? Perceba, os movimentos econômicos, eles, eu não sou especialista nisso, né? Como eu disse, eu sou contador e advogado, mas, assim, os movimentos econômicos, eles sempre estão associados à capacidade de investimento, né? Então todo mundo que estuda o mínimo aí na área de negócio vai saber, ó, quanto maior o investimento público, maior o retorno. Por quê? Toda vez que eu invisto, vamos pensar ali na infraestrutura, né? Estou investindo em infraestrutura, estou gerando emprego, estou gerando renda, estou fazendo o dinheiro circular. Existe lá na economia uma explicação para isso, que é o efeito multiplicador do dinheiro, né? Então, tal qual algumas políticas de incentivos aí, como tem uma que é Lei Rouanet, que é bastante criticada, né? Eu estava vendo um estudo recente disso, fala, para cada R$1 que eu invisto na Lei Rouanet, ou seja, para cada R$1 que o Estado admite não receber em prol da cultura, é gerado 1,86 de retorno para o Estado, em termos de tributação, né? De geração de emprego, desenvolvimento econômico. Então, o teto de gastos, se ele limita, se ele inflexibiliza a política de investimento do Estado
ele pode prejudicar o desempenho econômico. Então, se a economia estiver num cenário ruim, né, de pouco crescimento, e o Estado não tem capacidade de investimento, há uma tendência de a gente ter um cenário ruim em termos do teto. Né? O Estado não pode investir, a economia já está ruim, o que vai fazer? Estagnação ou retrocesso ali, né? Então, mas o teto também ele não pode ser desconsiderado como uma importante diretriz de responsabilidade mesmo, para falar, ó, Estado, você precisa buscar como meta gastar o que você ganha. É pra gente, né? Isso. Ó, não compra a blusa agora não, porque você não tem recursos em termos de receita para pagar a fatura do cartão. Caso você compre, deixe para comprar depois, quando você tiver folga. Mesma coisa. Então, o teto ele vem dar essa orientação. Do ponto de vista macro, isso é muito importante, porque mostra o compromisso do Estado em manter a saúde financeira e fiscal do país. Eu quero fazer um registro aqui, que está conosco o Zé Reis, que é o vice-prefeito da cidade de Januária, não é isso? E é claro que eu vou aproveitar e perguntar, e o IPTU lá em Januária, como é que está? O povo paga? Vocês estão cobrando o povo? Como é que funciona? Leva o microfone para ele, Bernardo, por favor. Eu tenho que aproveitar, fazer a pergunta, né? Nós já ficamos sabendo aqui de Brasília, de Minas, de Glaucilândia, né? Que você falou. Claro, os Poções, vamos ver Januária. Tá fazendo o SAT, né? O programa de doutorado, não é isso, Anderson? Seja bem-vindo, viu, Zé Reis? E eu já coloco a saia justa para poder Isso, não, ficar, perguntas capciosas, né? Obrigado, professora, e parabéns, professor Israel, aí pela palestra. Aluno aqui do professor Anderson, né, do doutorado SAT, e parabenizá-los aí pelas disciplinas e matérias de um mercado, né, tão escasso de profissionais de alta preparação para ajudar na administração. Respondendo objetivamente a pergunta, IPTU é sempre delicado, né? A administração ela nunca recebe de bom grado, como o professor colocou, quando fala de tributo, de imposto, né? Mas, principalmente na última gestão, nós conseguimos implantar um trabalho, é claro que vindo de outras fontes, né, para investimentos da cidade, para convencer esse elevar de recolhimento. Não é fácil, e aí, paralelo a isso, os municípios, nesse exato momento, estão sofrendo os impactos da reforma tributária, pois a reforma tributária, embora entre em vigor efetivamente a partir de 2033, mas tem uma cláusula que, conforme muda o repasse, os municípios que tiverem perdas serão recompensados com uma média da receita própria. Ou seja, o IPTU é uma fonte gigantesca de arrecadação em termos de importância de receita própria. Não que é muito recurso, que não é, principalmente cidades. Quanto menor cidade, menor arrecadação e quase insignificante em termos do montante dos problemas. Cidades igual Januárias, eu falo isso porque eu fui prefeito em Bonito de Minas, e lá a cidade, né, com praticamente quase 100% rural, era um desafio gigantesco, mesmo com vários incentivos e trabalhos, o recolhimento, a inadimplência era gigantesca. Januárias implantamos, mas eu diria que num quadro de várias outras ações para poder levar um recolhimento. Olhando para o passado, nós estamos bem quanto ao recolhimento. Olhando para a realidade do que é o recolhimento efetivo, nós estamos ainda aquém do ideal, do esperado, do que de fato é tributo e pagamento, entrega de serviço e pagamento propriamente dito. Ainda tem muito a avançar. Legal, muito obrigada, viu, Zé Reis? Quer fazer algum comentário? É interessante, né? O IPTU, na literatura, fala-se que ele é o tributo mais político que tem, né? Porque a capacidade de um aumento de IPTU converter em uma perda de eleitorado é muito grande, né? Aqui em Montes Claros a gente tem passado por algumas mudanças e elas só têm ocorrido porque a gente tem o órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas,
que basicamente intimou, né, chamou não pode falar isso, está gravando, né? Chamou o município à responsabilidade no sentido de atualizar os valores, né? Os valores da base de cálculo do IPTU aqui são muito baixos, né? E aí, todo mundo que me pergunta e fala, isso, você acha que é justo mexer no IPTU e aumentar a base de cálculo? Eu falo sim. Porque se a gente analisar o contexto de Montes Claros hoje, falando especialmente daqui, a gente verifica regiões que são de alto valor agregado que pagam muito pouco e regiões de baixo valor agregado que pagam proporcionalmente a mesma coisa que essas de maior volume de renda per capita, né? Então, para mim, não parece justo manter como está. E ninguém quer mexer, porque quando for mexer para corrigir, vai gerar insatisfação. Então, normalmente, só se mexe quando vem alguém de fora e fala, ó, se você não mexer, eu vou te chamar a responsabilidade. E como a gente falou, a lei de responsabilidade fiscal já fala que a receita própria precisa ser objeto de atenção dos gestores, né? Então, o gestor que não institui, não cobra os tributos próprios aí, ele pode ser responsabilizado, inclusive com improbidade. Então, assim, isso é sério, né? Mas os municípios pequenos, eu imagino que a realidade... Se Montes Claros eu já vejo uma realidade tão difícil, os pequenos eu imagino como seja. Aqui a gente já recebe o contribuinte falar lá, mas eu nunca coloquei meu lixo para ser recolhido, como que eu tenho que pagar a taxa? Eu imagino... É muito interessante. Joia. Nós já estamos quase encaminhando para o final, mas tem mais uma pergunta ali. Boa noite, bem. Eu sou o José Alexandre, eu sou do 2º período de administração. Eu queria te dar os parabéns pela palestra, foi bem agregadora. Tenho uma pergunta sobre a nossa dívida da população. Que a inadimplência é o grande inimigo que assola toda a população. Hoje nós temos 77 milhões de inadimplentes. Quanto mais inadimplente, mais o aumento de juros. Eu queria saber como o Estado pode ajudar a população a diminuir essa porcentagem. Eu vou falar do lado de um especialista aqui que sabe mais que eu de finanças pessoais, né? Mas vamos lá, ó, perceba. O movimento, eu acho que é muito parecido a dos governos, né? A inadimplência, ela vai gerar encargos, e esses encargos vão ser juros compostos lá, né, vão ser somados ao principal, que vão gerar mais encargos, aí de repente uma dívida de 2 vira 10 e vira 20, e aí nesse contexto de endividamento surgiu lá a lei do endividamento, né, que você pode meio que decretar uma falência pessoal e tentar ali negociar com seus credores, né. Mas a inadimplência está muito relacionada à capacidade de renda das pessoas, né, das famílias. Então, toda vez que eu tenho uma redução da renda das famílias, há uma tendência dessas famílias se endividarem. Elas se endividando, elas comprometem uma parcela da renda, não conseguem pagar seus compromissos e isso vira uma bola de neve. O mecanismo, talvez, na minha perspectiva, mais eficiente para tratar isso é garantir renda neste país tão desigual, garantir que haja uma distribuição de renda. Aí eu lembro, né, tributando menos quem tem menor capacidade, tributando mais quem tem maior capacidade. Isso libera a renda, como foi agora com o imposto de renda, né? Não é o melhor cenário, mas já ajuda. E emprego. Então, se as pessoas estão trabalhando, se a renda está em crescimento, se o país está prosperando, há uma tendência de reduzir a inadimplência. Ninguém gosta de ficar sendo cobrado, né? Então, as pessoas, normalmente, quando elas fazem a escolha de não pagar uma conta, é porque elas precisaram priorizar outra. Temos problemas que não são esses, mas, em geral, na minha perspectiva, é isso. Mas a professora Luciné me corrige aqui, me lembra como aluna. Ela era bem brava na minha época, viu, gente? Que coisa feia, gente. Tá sendo gravado, tá vendo? Fica falando uma coisa dessa. Não sei por que o povo fala que eu sou brava. Isso é uma calúnia, assim. Estou aqui com o advogado do meu lado, você devia me defender. Tem mais alguma pergunta aí com vocês, pessoal?
Tem. Vai lá com Selmo. Leva o microfone para Selmo, por favor. E aí, com Selmo, a gente encerra as perguntas que estão com vocês. Tá bom? Boa noite. Pode falar, Selmo. Selmo Rodrigues, do sexto período. Eu queria que você comentasse um pouco, eu não sei se você chegou a falar na palestra, a respeito do contencioso tributário brasileiro. A gente sabe que existe dois tipos, né? Que é o administrativo, que é aqueles processos que não necessita ir no judiciário resolver. O contencioso era aquele crédito que ele está em disputa entre o contribuinte e o Estado. E existem os judiciais também, que é um valor menor. Bom, no Brasil, esse contencioso ele agrega no PIB cerca de 70% a 50%, o que dá uma disparidade muito grande entre os outros países. No México, por exemplo, é 4%, nos Estados Unidos é 1%. E a minha pergunta é, por que no Brasil esse contencioso ele é muito alto e qual a relevância dele na dívida pública? É uma pergunta para fechar mesmo, né? Mas vamos lá. Contencioso tributário. A gente não tocou neste tópico específico na palestra, mas o contencioso existe porque a gente tem um cenário jurídico tributário bastante complexo, né? Então, assim, em geral, as empresas elas já vivem em termos de carga tributária elevada, né? Já vivem num contexto em que a carga tributária em que elas são obrigadas a fazer frente é elevada, assim como nós, pessoas físicas, né? Então, a aplicação do direito também ela é bastante diversificada, dado o conjunto de normas, né? Existente. E é nesse contexto que a reforma veio para tentar, de certa forma, simplificar o sistema. Então, eu diria que o contencioso existe pela complexidade do sistema. São muitas normas, muitas regras, muitos entes. Então, se a gente pensar aí do IPTU, né, que foi objeto de discussão aqui, a gente tem 5.800 municípios, salvo engano, todos eles legislando, né? Então, assim, cada um com suas regras, cada um com suas deficiências em termos de fiscalização, em termos de aplicação da própria norma, né? Quando a gente pensa lá no ICMS, são 27 estados, né? E quando a gente pensa em tributos, olha a quantidade, né? A gente tem 3 no município, 3 no estado e 7, 8 na União. Então, assim, são muitos tributos. Então, o contencioso vai surgir disso, da complexidade, da aplicação, né? Indevida de norma, da aplicação questionável, de também condutas não tão boas dos contribuintes, né, falando agora como agente do fisco, né, em termos de buscar meios para ludibriar o fisco, né, para evitar ser tributado, às vezes meios não tão lícitos, e também pelo não pagamento, né. Tem hora que o não pagar imposto sai mais barato do que pagar, né. Porque tem uma parcela que o fisco não consegue cobrar e aí prescreve, e aí tem uma parcela que vai ficar discutindo lá no Poder Judiciário por muito tempo, né? O contencioso tributário administrativo também está dentro desse mesmo contexto, né? Eu trabalho com contencioso administrativo, então hoje eu me assustei, minha caixa de processo hoje chegou a 100. Eu tenho algumas dificuldades assim na vida, e uma delas é lidar com demandas reprimidas, sabe? E normalmente tem hora que eu viro minha chefe e falo, eu vou levar para casa, vou fazer lá para eu despachar, porque tem contribuinte, normalmente os contribuintes que estão nesses processos são contribuintes que pagam, sabe? São pessoas simples, que devem pouco e que fazem questão de ir lá no município pagar. E que por algum motivo teve um lançamento errado, assim. Então, em geral, eles têm razão, sabe? Aí quando eu vejo uma caixa com 100, eu falo, poxa, tem 100 pessoas aqui, talvez nem dormindo direito, esperando uma resposta minha, né? Então isso é ruim. E aí o contencioso está relacionado a isso. Aí, em âmbito municipal, eu diria que é a capacidade mesmo tecnológica de fazer coisas mais rápido. Então, se a gente tivesse melhores condições de tecnologia, a gente faria muito mais... Esses 100 processos sairiam em um dia, sabe? Mas a tecnologia hoje que a gente tem não permite, né? Município. A receita, por outro lado, né? A reforma, professor... qual é o nome dele? Anderson. Não, Anderson Zé Reis.
a reforma ela vai trazer uma coisa boa, que é ampliar a capacidade tecnológica de todo mundo. Porque a Receita está desenvolvendo, antes a gente chamava de T-Rex lá na contabilidade, né? O T-Rex agora, eu não sei o que vai filmar não, porque porque a capacidade dos sistemas da que estão sendo desenvolvidos pela Receita e que vão servir aos municípios e estados é extremamente elevada. É o uso de Big Data, é o uso de inteligência artificial, é cruzamento com todos os sistemas, com o sistema financeiro, né? Basicamente é o seguinte, eu estou comprando aqui esse microfone, já vai sair, quando eu fizer o pagamento, uma parcela já vai para o cofre público para pagar o tributo e a outra parcela que é do empresário vai para ele. Então, perceba a tecnologia, a capacidade informacional que está nisso aqui, né? Então, se tudo der certo, tende a ampliar. Agora, a relação disso com a dívida pública, eu acho que a gente precisaria investigar, sabe? É um tópico, talvez, né? O que o contencioso traz aí em termos de efeitos para a dívida pública. É um ponto. Essa eu vou ficar te devendo. É interessante o comentário de Isael a respeito da preparação da Receita, né? Recentemente eu estive em 3 eventos relacionados a isso e a Receita, ela afirma os seus representantes lá categoricamente que ela está pronta para colocar a reforma para rodar, então que era a expectativa de muitos que a Receita não estaria pronta para isso. E ela fala que está, né? E eu acho que nós podemos correr o risco, inclusive, de voltar a usar dinheiro de papel. Porque o que Isael falou, né, de quando fizer o pagamento, isso vai acontecer no primeiro momento com o pagamento via Pix, via cartão, o pagamento via papel moeda, né, ainda está se discutindo como é que vai ser. Então, quem quiser tentar ludibriar o fisco aí vai querer, não só receber em dinheiro. Então, isso vai gerar talvez um complicador, mas aí é um assunto para outro momento, né, Isael? Quem sabe. Isso. Então, vamos fazer, saíram várias possibilidades. Eu quero agradecer ao professor Isael, eu vou repassar aqui o microfone para o Bernardo, que está como cerimonialista, mas antes eu vou fazer um encerramento aqui do ProjectCast, né, porque nós vamos deixar gravado, então, agradecendo os parceiros do ProjectCast, que é a BRM Cosméticos, a Northline, a JNV, que está conosco como parceiros, e dizendo que a gente, como é que fala, os influencers, que agora é influência, que eu sou novinha, né? Isael falou. Então, se inscrever lá no nosso canal no YouTube, acompanhar no Instagram, né? Quem não segue no Instagram ainda, seguir o Instagram do Projeto. Nós já temos lá 18, né, Alberto? 18 podcasts gravados. Então, vários assuntos interessantes, inclusive o último que nós gravamos, que foi sobre reforma tributária. Então, foi bastante interessante. Então, aproveitem. É uma maneira também de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso a um certificado, né? Então, é importante que se inscrevam, que façam comentários. Como vocês sabem, o próprio Israel falou aqui no início, como ele começou a pesquisar sobre o assunto, começou a ouvir um tanto de informação sobre o assunto. Então, quando vocês entram lá, se inscrevem, façam um comentário, esse material também vai para outras pessoas. Então, é uma maneira de nós, enquanto universidade, também prestarmos um serviço para quem está fora da universidade. Então, o ProjectCast, um programa diferente para quem gosta de gestão e gente. Vamos encaminhar para o encerramento. Estou vendo o povo sair, pode esperar o tiquinho aí. Ao lado, tá vendo? Depois eu falo quando sobrar. Gente, não tem jeito, não. É mais forte que eu. Gostaria de convidar o professor Anderson para a entrega do certificado da palestra e a professora Lucinéia para entregar uma lembrança da UFMG para o professor Isael Oliveira Santos.
Na Unimontes, Isael conhece isso como kit puxa-saco, né, Zé? Que foi um termo criado pelo professor Paulo César Gonçalves de Almeida, quando ele era reitor da universidade. Toda vez que ia algum convidado e que a gente entregava uma lembrancinha, ele falava que era o kit puxa-saco, kit PS. Então, é o nosso kit PS para você, viu, Zé?